A partir desse vídeo eu quero trabalhar com você o seguinte, tá? Esse vídeo especificamente, eu quero conversar com você sobre a disciplina de Direito Administrativo da nossa queridíssima banca FGV. A Fundação Getúlio Vargas, você sabe, é a banca do concurso MPU 2025 e um dos pilares do meu trabalho sempre foi: não adianta você dominar o tópico, o assunto, se você não sabe como esse assunto vai ser cobrado de você. Porque dependendo da forma de cobrança de um assunto, aquele seu domínio que você tinha, achava que tinha um domínio pleno, ele se apresenta como um domínio básico. Você memorizou os principais tópicos administrativos e já acha que sabe de tudo. E aí vem a banca com uma questão um pouco mais elaborada e te dá uma rasteira. Então, um dos pilares do meu trabalho sempre foi esse: olha, quando você vai estudar para um concurso, você tem que conhecer a sua banca mais do que você conheça a si mesmo, se for necessário. Entende? Então, esse vídeo aqui, eu quero fazer exatamente isso. Eu quero te apresentar de uma forma diferente a FGV em relação à disciplina de Direito Administrativo. Como que eu vou fazer isso? Com questões. Porém, eu quero que você coloque na cabeça o seguinte: eu vou falar da forma mais carinhosa possível. Eu quero que se dane a resposta da questão. O meu foco aqui não é te dar a questão, te dar o gabarito, olha que legal. Não, eu quero analisar a questão com você. Eu quero identificar como a FGV se oferece, se apresenta quando se trata de direito administrativo. Como que o examinador ou a examinadora contratada para produzir as questões realiza a produção das questões. Então, repito, eu vou te mostrar questões aqui, mas o meu foco não é o gabarito em si. Claro que eu vou falar, tal, mas o meu foco não é esse. Se você vai acertar ou errar, que se dane, eu não estou preocupado com isso. Minha preocupação é que você entenda como a FGV elabora as suas questões na disciplina de Direito Administrativo. Ah, mas Dalmo, se eu sei da FGV administrativa, eu sei de tudo. Claro que não, pô. Para cada disciplina tem uma equipe contratada, então é óbvio que o pensamento muda, só que tem uma estrutura mínima que a FGV exige. E é isso que eu quero identificar com você. Eu já vou começar entregando ouro, né? Porque isso é uma coisa que eu faço que ninguém faz direito, que é analisar a porcaria da banca. E acima de tudo, a banca atual. Você nunca pode esquecer que uma banca de concurso ela muda a sua constituição o tempo inteiro. Então, as questões que eu vou trazer para você são todas questões de 2024 e são questões da mesma área que o MPU se insere, que é uma área de atuação do Poder Judiciário. Lembrando que o MPU não é judiciário, pelo amor de Deus, mas ela é uma função essencial à Justiça, né? A entidade MPU, que eu falei ela, então tem que adequar. O MPU é uma entidade de função essencial à Justiça e, obviamente, que Poder Judiciário e função essencial à Justiça são tópicos ali que a FGV vai acabar analisando bastante. Então eu preciso... Por que eu estou falando isso, né? Até porque é mal administrativo. Eu preciso que você entenda que o meu objetivo aqui com você é exatamente isso. Vamos olhar a questão, vamos dar uma analisada, vamos ver como é que a FGV vai cobrar esses tópicos que estão ali no nosso edital, tá? Você vê que eu perdi completamente o raciocínio, é assim que eu sobrevivo. Vamos lá? Questão número 1, ou primeira questão que eu quero trazer para você. A primeira coisa que você identifica aqui, cara, qualquer pessoa que vai fazer uma questão da FGV minimamente já tinha que saber isso. As questões da FGV são extremamente elaboradas. O que significa isso? Textos cansativos, bastante observação, vários detalhes. Então, a primeira coisa, ainda mais em administrativo, que é um tópico, uma disciplina extremamente teórica, a gente não tem, né, o código de direito administrativo, então o negócio pega pesado. A FGV ela tem essa mania, isso aqui... Passa examinador, passa a examinadora, essa estrutura se mantém, porque é uma exigência natural da FGV na formatação de questões de direito administrativo. Caso concreto, a análise de situação e aplicação da teoria da melhor forma possível, ou seja, de forma pesada. Tá? E convenhamos que a gente está falando também de concurso de nível superior, tá? Por mais que seja para técnico, e aí eu destaco o cargo aqui em cima para você não esquecer, tá? Necessariamente é uma questão de nível superior, então não fica esperando também molezinha não, tá? Então, ó, a primeira característica já está aqui explícita. Questão longa, caso concreto, detalhe pra caceta, e você precisa saber lidar com isso, porque você vai fazer uma prova grande, que tem português, que vai ter texto pra cacete, faz parte. Em meio ao anúncio do programa Águas de Pernambuco, realizado ontem pela governadora Raquel Lira, com aporte de 6,1 bilhões de reais, quem me dera, né? Uma notícia escapou das manchetes. A construção da barragem do Engenho Maranhão por meio de uma PPP, que deve ser formalizada em 2025. Então, olha que interessante. Isso aqui é uma reportagem
E a FGV também tem essa característica, tá? De trabalhar tópicos bem recentes, acontecimentos recentes. Ela tem esse negócio. E que sejam de destaque, tá? Não é também, qualquer coisa a FGV pode cobrar. Até porque no edital ela joga jurisprudência e tal. Não é isso. Ela gosta de pegar coisas que destacam. E aqui eu já vou falar para você. Serviços públicos, principalmente a parte de parceria público-privada, parcerias voluntárias, isso aqui é um troço que a FGV gosta. Prestação de serviço pelo Estado, entidade de terceiro setor. Até porque a Fundação Getúlio Vargas é uma entidade muito conhecida pelo seu trabalho na gestão pública. Então, obviamente, o direito administrativo é desculpa a terminologia, que eu espero que você não entenda mal, a galinha dos ovos de ouro da FGV. Então, é óbvio que a gente vai ter questões mais elaboradas, tá? Então, voltando, o projeto encontra-se em estado avançado de estudos no BNDES. A barragem do Engenho Maranhão é altamente estratégica para a nova economia. Você vê que até aqui nada está me interessando. O único destaque que teve é que está falando de PPP. O resto eu só tô lendo, tá? Não só porque terá o dobro da capacidade de Pirapama, né, que pode acumular 55,2 milhões de metros cúbicos, mas porque tende a servir as novas indústrias do hidrogênio verde. Eu não vou nem lembrar o que eu estou lendo aqui, de tão importância que eu estou dando. Essa obra consiste na reserva hídrica de que o complexo de Suape disporá para atender os projetos do futuro da Casa do Cacete. Dane-se. No final das contas, essa reportagem não serve para nada. Só para poder apresentar para você que o assunto da questão será parceria público-privada. Sobre as PPPs, à luz da Lei 11.079, é correto afirmar que... E olha, PPP, como eu te falei, é um assunto que sim, a FGV cobra muito. De novo, eu não estou nem aí para a resposta. Tá? Eu não estou nem um pouco preocupado que a gente... poxa, eu vou gabaritar. Não estou muito preocupado, não. Minha preocupação é que a gente consiga analisar. Então, a questão ela vem propor o seguinte... Sobre parceria público-privada, o que eu posso falar? E a FGV adora fazer isso, tá? Quanto à agência reguladora, podemos afirmar que... Então, isso mostra que o teu espectro de conhecimento sobre o assunto tem que ser amplo. Você não pode fazer aquele estudo raso que a grande maioria faz. O que é uma agência reguladora? É uma pessoa jurídica de direito público... Não, cara, você tem que ser mais detalhista. Quais são as características de uma PPP? O que a legislação estabelece de regra? Como uma parceria público-privada funciona? Aonde no assunto serviços públicos ela se introduz? Na parte de concessão especial de serviços. Você entende isso? Então, assim, é por isso que eu bato tanto na questão da contextualização também. Quando você consegue observar que o tópico é sobre PPP, que o tópico é falar sobre como a PPP funciona... Você já meio que aponta para o teu cérebro, olha, eu preciso daqueles caminhos neurais que a gente construiu durante o estudo que falam sobre esse tópico. Então ele vai na gavetinha certa, sabe? Mas vamos lá, questão ampla, autoconhecimento. A administração poderá realizar um adiantamento de uma contraprestação ao parceiro privado para aquisição de insumos necessários à posterior disponibilização do serviço objeto do contrato de PPP. Olha só, vou vir até aqui para a tela. Você está vendo que não é raso o negócio. Mas Dama, então a FGV tem uma prova difícil? Tem. Para mim, é uma das melhores bancas da atualidade, a FGV. É uma das bancas que melhor produz questão. E às vezes, para não dizer quase toda a prova, ela se enrola pra cacete exatamente por isso. As questões são de tão alto nível que, em muitos casos, a própria FGV se complica. Não estou falando dessa questão especificamente, não, tá? Só estou aproveitando que, de novo, essa aula é sobre características da banca, não é sobre parceria público-privada. Tá? Então, assim, se você olhar, alternativa A, né, eu acabei de ler, alternativa B, o contrato de PPP pode prever constituição de sociedade de propósito específico. Você está vendo que ele está indo dentro da lei, na formalização, no funcionamento da PPP. Não é coisa básica. Não é um assunto muito simplista de lidar. Então é por isso que eu preciso que você entenda que a sua preparação para o MPU não pode ser uma preparação básica que você faria para uma prova de prefeitura, que você faria para uma prova, sei lá, de Instituto Federal. Não pode. Você precisa elevar o teu... Quase que eu falei elevar seu cosmos, tá? Só que aí o pessoal que nunca viu o Cavaleiro do Zodíaco não ia entender. Sim, eu sou velho. Você precisa elevar a tua preparação e entender que o nível aqui é outro. Você não está fazendo uma prova para uma banca ralé, não. Você está fazendo prova para a FGV, tá? Nessa questão aqui, o gabarito dela é a letra E. Como eu falei, minha intenção não é ficar detalhando, observando. Eu vou fazer vídeos mais para frente, aí sim, fazendo a questão, comentando o assunto, o tópico, a disciplina, tá? O foco aqui não é esse. O foco é te mostrar como a questão é cobrada. Então, olha
o nível de questão e uma lei que não faz parte do teu estudo natural, tá? Porque serviços públicos não é um assunto que está em toda a prova de direito administrativo. E a FGV ela tem essa característica de cobrar sim serviços públicos, cobrar sim PPP. Então você precisa ter conhecimento sobre a Lei 11.079. Próxima questão. O gás natural canalizado terá redução nas tarifas em Pernambuco a partir dessa quinta-feira. Você vê que é praticamente a mesma prova, né? Só está falando de Pernambuco. A redução acontece após uma recomposição trimestral de distribuição do produto, divulgada nessa quarta-feira pela Agência de Regulação de Pernambuco, a ARP. E aí, trecho de matéria tal. E olha como é que a questão é idêntica à anterior em relação a formato. Ela vem com uma notícia para dar meio que um motivo para falar do assunto e joga sobre regime jurídico de agência reguladora. E nós temos um detalhe interessante no nosso edital. O teu edital está lá, agências reguladoras. Tá? Dentro de noções de direito administrativo, você vai ter assim, jogado, agência reguladora. Isso não é uma coisa normal. Por que eu estou falando isso? O normal é a banca colocar assim, administração pública direta, administração pública indireta, autarquias, blá, 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 blá. Então você já sabe que sim, você vai acabar estudando pelo menos o conceito básico de uma agência reguladora, porque é uma espécie de autarquia, é uma autarquia em regime especial. Só que quando a FGV coloca agências reguladoras como destaque, como tópico independente e isolado, pode ter certeza que ela vai cobrar a lei que regulamenta a agência reguladora. Por isso que ele fala do regime jurídico aplicável a essas entidades, tá? E se você lembrar bem, a agência reguladora é uma entidade que serve como um intermediário de atuação entre o público, o interesse público e a prestação de serviço privada. E a agência reguladora tem alguns poderes ali específicos, não à toa é uma autarquia em regime especial, que faz com que ela tenha um controle maior sobre a prestação de um serviço determinado, tá? Então, assim, mais uma vez estamos diante de uma questão que pega um assunto de forma mais ampla, de forma mais global, e cobra esse conhecimento de você, trazendo ali várias afirmativas que você precisa identificar o certo ou o errado. Nessa questão aqui, o gabarito é a letra B, que vai falar sobre o tal do poder normativo concedido à agência, que não é um poder normativo normal. Na verdade, é o que a gente chama carinhosamente de poder regulatório que a agência reguladora tem. Tá? E por último, trago essa questão aqui. Uma antena de telefonia despencou e atingiu casas e veículos no centro de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco. Pô, Dalmo, você pegou tudo da mesma prova? Tudo questão 2024. Não importa se seja da mesma prova ou não, até porque vale a pena você fazer isso, porque isso aqui chama-se padrão de questão. E o padrão de questão não muda de uma semana para outra, muda de um ano para outro. Isso aqui é outro cuidado que você tem que ter. Ah, não, vale a pena fazer questão da FGV de administrativo de 2005? Claro que não. De lá para cá, muita coisa já mudou. De lá para cá, a formação da banca examinadora já mudou. Então, para com esse negócio também de fazer questão antiga, só para fazer número. Não, mas eu quero fazer 800 questões no dia. Então, dane-se. Não segue o que eu estou falando. Se arrebenta aí, se exploda. Essa questão ela tem uma formatação diferente, mas tem o mesmo objetivo. Você vê, não trouxe uma notícia, mas trouxe um caso concreto. E aqui, ela vai mudar a direção. A estrutura é a mesma. Uma coisinha e a pergunta básica. Uma instrução. A diferença dessa questão aqui para as outras, e essa questão aqui é mais comum do que as outras duas que eu te apresentei, que são muito comuns também, mas essa daqui é mais padrão, é que nas outras trouxe uma notícia para destacar um ponto e desse ponto cobrar qualquer coisa que a banca quiser. A FGV ama esse tipo de questão. Mas tem um detalhe que ela gosta muito mais. Pegar um ponto específico do assunto e trabalhar em cima através de caso concreto. Aqui a gente vai mudar a situação. Ao invés de vir uma notícia e falar de responsabilidade civil do Estado e cobrar qualquer coisa, ela vai trazer um ponto específico através da análise de um caso concreto. Claro que não é, mas você tem que ser um advogado que analisa, vê como é que resolve. Não, caramba. Ela vai trazer uma situação e dessa situação ela vai fazer uma pergunta dentro da teoria daquele assunto. E aí você precisa identificar a resposta. Vamos lá? Uma antena de telefonia despencou e atingiu casa e veículo no centro de Limoeiro, no Agreste de Pernambuco, enquanto técnicos estavam fazendo manutenção na base do equipamento. Nossa, falhou bonita a voz, né, gente? Tô ficando velho, desculpa. 2 pessoas foram atingidas e lesionadas. Sobre a responsabilidade civil da concessionária de serviços de telecomunicação ou
a competência para julgamento da ação judicial, é correto afirmar que. Então veja que essa questão aqui ela traz dois aspectos. Primeiro, até onde vai a responsabilidade dessa concessionária? E aqui não tem discussão, tá? Ah, mas Dalma, como é que eu vou saber se a empresa está ou não trabalhando em nome do Estado? A própria questão falou da concessionária. O que é uma concessionária? É uma empresa privada, é uma entidade, uma pessoa jurídica que recebeu uma concessão de prestação de serviço público. E você sabe que na forma do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, a concessionária é a pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público em nome do Estado. Então, de cara, você já mata a primeira coisa. A responsabilidade civil da concessionária ela será objetiva, assim como seria para o Estado. Então, com isso, você já consegue... Eu estou até fazendo a questão no final das contas, né? Mas olha como é que funciona. Você já consegue matar algumas opções que fala que é subjetiva, tal, mata essa, a Anatel será parte legítima para demanda, e você fica aqui, competência da Justiça Federal. Aí vem a terceira. Quando você fala em competência, a lógica é, cara, se eu estou falando de competência de julgamento, sempre vai cair na Justiça Comum. Só cai na Justiça Federal se for a União, uma entidade dela, ou algo de interesse da União. E aqui a gente está falando de a antena de telefonia, de uma prestadora de serviço público estadual, né? Então você já mata a letra C também. Então sobram duas alternativas pela lógica que isso aqui é o básico de responsabilidade civil do Estado. É o básico, tá? A responsabilidade civil do funcionário é objetiva relativamente a terceiros, ainda que não usuários, até porque é terceiros e não usuários, né? Segundo a Constituição Federal. Beleza? Então, a questão aqui, muito fácil. Se você parar para analisar num primeiro momento, ela parece extremamente complexa. Inclusive as alternativas. Porque, ó, cara, a letra C fala de litisconsórcio passivo. Você tem que saber isso? Tem. Que não existe a possibilidade, porque isso aqui são duas ações distintas, a indenizatória e a ação regressiva. Mas você tem que saber o que é o litisconsórcio passivo, se é possível, se não é. Você tem que saber se a competência de julgamento é a Justiça Estadual, a Justiça Federal, como é que funciona isso. Cara, isso aqui, inclusive essa parte de competência, você não estuda em responsabilidade civil. Pelo menos não comigo. Você estuda isso lá em administração pública direta e indireta. Principalmente quando você está estudando ali as empresas estatais. Tá? Consequentemente, a gente faz o link com o concessionário. Então, assim, o que eu estou querendo que você entenda, ou até em serviços públicos também você pode estudar isso. Eu estou querendo que você entenda é que não são questões fáceis, não são questões simples, mas elas se tornam fáceis quando você sabe o que está estudando. Se você sabe, você percebeu, ó, 3 questões, 2 sobre características gerais de um tópico específico, então características da PPP e características de agência reguladora, e uma questão sobre um tópico específico, caso concreto e análise, que você resolveria com a primeira aula de responsabilidade civil do Estado, que é a mais básica possível, que é a explicação do que é responsabilidade e a sua previsão constitucional. Tá? Essa é a FGV em Direito Administrativo. Uma banca legal, uma prova boa, não é uma prova fácil, não espere a FGV pegando leve com você. Se a prova vier fácil, ótimo, amém, a gente arrebenta, mas se prepara, porque a violência virá pela frente, pela banca, pelo amor de Deus. Tamo junto? Mais uma vez eu te convido para conhecer o meu programa CSM MP1, em que você vai ter todo esse trabalho devidamente montado por mim e pela minha equipe. Você vai ter as aulas, vai ter questão, vai ter todos os tópicos, todos do teu edital de técnico, né, especialidade de administração. Então, se você quiser, tem o site aqui embaixo na descrição, tem um vídeo também que eu explico detalhadamente como funciona o planejamento, ensino você a fazer do zero o planejamento por conta própria, e também no finalzinho do vídeo, nos minutos finais, eu explico detalhadamente como funciona o meu programa e te ofereço ali a oportunidade de entrar enquanto ainda temos vagas abertas, porque vai chegar uma hora que o programa não vai ter mais tempo hábil de se realizar, tá? Então, vai ficar mais difícil você entrar no programa. A oportunidade é agora. Beleza? Tamo junto. Grande abraço. Qualquer coisa, ó, comenta aí. Aliás, deixa no comentário no vídeo aí o que você achou dessas questões. Você acha que a FGV vai pegar pesado? Você acha que ela vai pegar leve? Como é que tá a sua preparação? Como é que tá a sua cabeça em relação à banca FGV no direito administrativo? Belezinha? A gente se vê numa próxima oportunidade.